Começando mais um Momento com Deus, e hoje nós vamos começar na primeira série sobre relacionamentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saber esperar o tempo do Senhor e entender que Deus tem reservado o melhor para as nossas vidas. Hoje eu li uma frase que diz da seguinte forma: nada acontece por acaso. Comece a ver o propósito de Deus em tudo na sua vida. Nada nas nossas vidas acontece por acaso. Às vezes, quando estamos no segundo grau, nós conhecemos alguém, ou na faculdade, ou lá na infância, conhecemos alguém que nos faz bem e por algum motivo não ficamos com a pessoa e aquela pessoa sempre deixa em nós uma saudade do tempo em que foi bom. E neste Dia dos Namorados, possivelmente algumas pessoas estarão sozinhas. Algumas estarão casadas, namorando, e tem aquelas que estão sozinhas que pensam que às vezes foi um relacionamento que não deu certo, é um casamento que não deu certo, ou um namoro que terminou e está passando por um momento agora um tanto quanto solitário. Mas eu trouxe algumas palavras aqui do Senhor para te encorajar a esperar no Senhor. Essa música aqui da Marcela Thaís fala: espera por mim. Quando verdadeiramente confiamos no Senhor, nós descansamos. Descansamos no Senhor. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz que o amor é paciente. Eu não digo paixão. Paixão é aquilo que entra na nossa vida e é avassalador, abrimos mão de tudo porque julgamos que estamos apaixonados e aí passa um tempo e vemos que não era bem assim. Eu digo o amor, aquele que dura, aquele que nos faz bem, aquele que mexe com as nossas emoções de maneira positiva, aqueles que curam alguns traumas vividos. No decorrer da nossa vida, nós vamos conhecer muitas pessoas. Às vezes alguns vão se casar, vai se separar. E aí no meio desse percurso a pessoa pode pensar assim: poxa, mas será que eu vou ficar solitário para sempre? Ou um namorado termina, ou uma namorada termina, um relacionamento de um longo tempo, ou até mesmo alguém que ainda não tenha namorado, alguém que não tenha ainda tido idade, né? Ainda não tem idade para namorar. E eu estou querendo fazer esse vídeo mesmo para todas as idades. Aquele que ainda não namorou, aquele que namorou, mas que se frustrou, se decepcionou, alguém terminou. Aqueles que já fizeram algo no passado e por muito tempo julgam que pelos erros do passado não tem direito de ser feliz e não vai encontrar alguém. Ou aqueles que foram abandonados por algum marido, alguma esposa, por algum motivo não estão com alguém nesses dias dos namorados ou nos outros dias, né? O que acontece? Quando nós somos frustrados, quando algo acontece na nossa vida, a tendência é nós acharmos que não encontraremos alguém para caminhar conosco. Achamos que vamos ficar sozinhos por um bom tempo, ou até que já deu, já passou a nossa época, a nossa fase, porque a decepção foi muita. E às vezes nós convivemos no relacionamento e não sentimos que somos amadas. Nós vamos falar nos outros vídeos na nossa série de relacionamentos sobre voltar, né, àquele amor, aquele primeiro amor do primeiro olhar. Nós vamos estar falando nos nossos vídeos de relacionamento sobre filhos. Nós vamos estar falando nos nossos vídeos futuros sobre como a mulher deve ser sábia, como criar uma família na presença do Senhor, como se posicionar. Mas hoje nós vamos estar falando sobre esperar o seu amor. Se você fica pensando no que passou, no que você viveu até aqui, de que o Senhor não pode fazer nada por você ou não está preparando algo, não tem como você esperar no Senhor. Mas quando nós
entregamos nas mãos do Senhor o nosso coração, entregamos a nossa vida e falamos: Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que o Senhor tem preparado algo para mim, então me ajude a esperar, me ajude a entender o tempo do Senhor, me ajude a entender para eu não me frustrar, porque às vezes nós vamos lá, nos apegamos a pessoas erradas, porque nós vamos e escolhemos, sendo que o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes você já até conhece a pessoa que o Senhor tem para você, mas ainda não foi o tempo de aproximar. Você entende? Às vezes é alguém que passou no seu passado e que vai voltar. Às vezes é alguém que você estuda ou trabalha, ou que você vai conhecer, ou já conhece. Às vezes o Senhor já tem preparado para você, mas a sua ansiedade é tanta que você acaba pulando etapas, colocando pessoas na sua vida que não é para colocar. Então hoje nós vamos ver algumas histórias na Bíblia, porque nós achamos que às vezes as pessoas da Bíblia são diferentes de nós. E não são. As pessoas na Bíblia se apaixonavam, as pessoas na Bíblia eram felizes, tinham uma vida no altar. E quando nós escolhemos esperar no Senhor e descansar no Senhor, nós sabemos que Ele vai fazer o melhor. Quando Paulo diz que o amor é paciente, Ele espera, Ele tudo suporta, Ele tudo crê. Então nós temos que crer que o Senhor tem algo para nós. Você quer ver pessoas que não fizeram nada, mulheres que não fizeram nada e o Senhor levou a pessoa que era certa para elas? Eu não sei se você já ouviu falar o nome de Zípora. Zípora foi a esposa de Moisés. A gente pensa assim: poxa, mas Moisés era de um lugar e Zípora era de outra. Mas quando o Senhor tem algo para as nossas vidas, Ele nos surpreende. Diz que quando Moisés havia matado um hebreu, havia matado um egípcio por ele estar batendo e castigando demais um do seu povo do hebreu, ele matou um egípcio e precisou fugir. Então ele foi para um lugar lá em Midian, e em Midian ele conheceu Zípora. E o pai de Zípora deu Zípora para casar com ele, eles teve filhos. Então eu te falo assim, Zípora não precisou ir onde Moisés estava, o Senhor preparou o encontro dos dois. E Zípora andou ao lado de Moisés no decorrer do ministério dele. Então não precisa ficar pensando assim: poxa, mas no lugar que eu moro, será que eu vou conhecer alguém aqui? O Senhor que tem que aproximar você da pessoa que é para ser. E aí quando acontecer, você vai pensar assim: poxa, era um cuidado de Deus. Então eu quero te encorajar só a esperar mais um pouquinho. Não dê uma mãozinha para Deus, Ele não precisa da nossa mãozinha. Você quer ver outra mulher que não precisou sair do lugar para o Senhor levar? Raquel. Conta que Jacó, quando precisou sair fugido do seu irmão por uma decisão errada que ele tomou para a vida dele, ele foi parar exatamente na casa do seu tio, e lá tinha uma prima dele chamada Raquel, e diz que quando ele olhou para Raquel, o amor foi tanto que ele na mesma hora pediu para o tio dele: eu quero trabalhar pelo amor da sua filha. E conta que ele pediu para o tio dele: deixa eu trabalhar durante 7 anos, porque na hora que ele olhou Raquel, foi o primeiro olhar. Aquele primeiro olhar de como ela é formosa, como ela é bonita, como ela é simpática. Porque quando Deus tem algo para nós, existe algo que encaixa. É perfeito, porque é de Deus para as nossas vidas. Raquel não precisou ir onde estava Jacó. O Senhor levou Jacó até lá. E eles tiveram uma história de amor. Você quer ver outra pessoa, outra mulher, que o Senhor trouxe a pessoa amada para a vida dela? O pai de Jacó. Diz que a mãe de Isaac veio a falecer e ele estava muito triste. E como o pai dele estava como Abraão já estava velho, ele se preocupava com quem deixaria, né? Isaac. Então ele pede para que o servo dele, que mora muito tempo com ele, cuida de tudo para ele, que fosse lá nas terras dele, alguém que fosse da parentela dele, que não fosse de uma outra religião, que buscasse coisas diferentes e que ficasse na mesma religião que eles. Então ele manda
aquele homem para meio da parentela dele, e lá está Rebeca, a resposta da oração. Rebeca foi resposta da oração. Aquele servo orou e falou: Senhor, a mulher que for, a esposa perfeita para o filho do meu servo, que o Senhor traga até este lugar. E conta que Rebeca foi àquele lugar e fez exatamente como o homem havia orado. E diz que quando Rebeca volta vai conhecer Isaac, diz que é tão bonita a história que quando ela vê Isaac, é aquela coisa do primeiro olhar, da mesma forma. E aí diz que Isaac e Rebeca se olham e é algo instantâneo, é amor. Então eu te falo assim, o que te faz pensar que o Senhor levou para Rebeca, levou para Zípora, levou para Raquel e não vai trazer até você? Só que não diz que elas foram até eles, diz que elas souberam esperar o que o Senhor ia trazer para elas. Resposta de oração, lugar certo na hora certa. Tira a ansiedade do seu coração. Fala: Senhor, eu já sofri tanto na minha vida, eu já quebrei a cara. Ou Senhor, eu ainda não me relacionei ainda. E eu não quero escolher por mim. Eu quero entregar a minha vida, ainda que já na adolescência, entrando na adolescência, ou já jovem. Senhor, eu não quero quebrar a minha cara, mas eu quero ser a escolha do Senhor para alguém e esperar a escolha que o Senhor tem para minha vida. Diz que o casamento dessas pessoas foram felizes porque o Senhor levou até ali. Você quer ver também uma pessoa que teve um relacionamento lindo? Conta que Davi, quando foi desafiado, quando o gigante Golias estava ali desafiando o povo de Israel, Davi chegou até aquele lugar e perguntou assim: o que vai ganhar quem vencer esse gigante? Aí falaram assim: quem vencer esse gigante vai ganhar, vai casar com a filha do rei e não vai precisar mais pagar impostos e vai ser honrado. A família de quem ganhar vai ser honrada e não vai precisar pagar mais impostos. Então Davi pensou assim: poxa, é uma boa. Só que conta que Davi teria que casar com a irmã de Mical, que se chamava Merabe. Davi ia casar com Merabe, porque Merabe era a filha mais velha de Saul. Só que conta a história que Mical amava Davi. Sabe aquela coisa de ver aquele homem pequenininho lutando por uma nação? Sabe aquele olhar? Eu imagino Mical lá no palácio e vendo um gigante afrontando e Davi revoltado com aquilo. Então ela pensou assim: poxa, eu quero isso para minha vida, um homem valente que não vai abandonar, que não vai desistir de nada, porque ele sabe o Deus a que ele serve. Então conta que Mical amava a Davi, só que ele era para casar com a irmã dele. E aí conta que antes do casamento o Merabe casou com Meolatita. E quando o rei Saul entregou a filha mais velha para casar e Davi precisava casar com alguém, aí conta que na história que quando ele soube que Mical amava Davi, diz que Saul ficou feliz, porque ele sabia: eu estou entregando a filha certa para Davi, porque Mical já amava ele. Então conta que Davi casou com Mical, tiveram momentos felizes, e no momento que o pai de Mical começou a perseguir Davi, Mical então protege o amado dela, faz com que ele consiga fugir, porque ela amava o marido dela. Então você pode pensar assim: poxa, mas a pessoa está prometida uma outra pessoa, ou eu gosto dessa pessoa, mas parece que vai dar certo com uma outra pessoa. Se o Senhor tiver aquela pessoa para sua vida, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque você pensa assim: Davi ganhou, já teria que casar com a filha do rei. Então era para casar com a mais velha.
mas conta que é a mais nova que amava a Davi. Então, na Bíblia você consegue entender como que o Senhor faz as coisas perfeitas. Pelas histórias você vai vendo como que o Senhor vai encaixando as coisas. Como que o Senhor encaixa as coisas para ser. Na história mesmo de Raquel, conta que o pai de Raquel enganou Jacó. Ele deu a irmã de Raquel primeiro. Só que conta a história que Jacó amava a Raquel. Então ele trabalhou mais tempo para ficar com a mulher amada. Porque ele amava a Raquel. Então o que for para ser seu para sua vida, o Senhor vai fazer chegar para sua vida. Só começa a descansar nele. Às vezes você ainda não começou nem a namorar, você não sabe como é se relacionar. Então escolha esperar no Senhor e ver o que o Senhor tem para você. Você quer ver uma pessoa também na história que o Senhor fez aquela história triste se tornar uma bênção? Conta na história que Ruth era casada e o marido dela morreu. Então quando o marido dela morreu, ela começou a morar com a sogra dela, Noemi. Então a Noemi decidiu voltar para Belém. E como a Ruth já havia perdido o marido, ela pensou assim, poxa, eu já perdi o meu marido, eu vou voltar com a minha sogra para aquele lugar. E conta na história do Senhor, que o Senhor já havia preparado alguém para a vida de Ruth, que foi Boaz. E Boaz foi alguém da linhagem do Senhor. Então, se ela tivesse pensado assim, poxa, o meu marido morreu, eu não tenho mais alegria na minha vida, eu vou voltar para casa dos meus pais, eu vou desanimar de tudo, ficasse amargurada, ela não viveria essa história de amor que o Senhor tinha para a vida dela. Mas quando ela decidiu confiar no Senhor, que daquele lugar vinha a palavra de salvação, que daquele lugar se falava de Deus, ela decidiu seguir a sogra dela. E chega naquele lugar, ela encontra Boaz. Então, você vai viver momentos felizes. Na Bíblia as pessoas também passaram momentos difíceis. Passaram momentos dificílimos. Mas o Senhor trouxe a pessoa certa. Ruth foi feliz novamente. Boaz tinha posses, Boaz era uma pessoa boa e cuidou dela. Você quer ver também uma pessoa que a gente diria assim, poxa, mas ela foi uma prostituta arrumar alguém bom para a vida, porque às vezes a gente faz algo no nosso passado e a gente pensa assim, poxa, de tudo que eu fiz, eu não sou merecedora de ter um grande amor, mas o Senhor transforma as histórias. Conta na Bíblia que tem uma mulher chamada Raabe. Raabe morava em Jericó. E então Josué tinha armado, Josué iria entrar naquela cidade e mandou uns espias para aquele lugar. E eles se abrigaram na casa de Raabe. Raabe protegeu os espias. E conta que na entrada do povo do Senhor, né, que estava com Josué em Jericó, por Raabe ter protegido aqueles espias, conta que ela foi protegida e nada aconteceu na casa dela, nem com os parentes dela e com ela. Então ela começou a andar nos caminhos do Senhor e tudo aquilo que ela viveu, o Senhor apagou da vida dela. E conta que quando ela começou a caminhar nos caminhos do Senhor com o povo de Deus, o Senhor preparou um homem para a vida dela chamado Salmão. E aquela mulher que um dia antes era prostituta passou a ser uma mulher casada, feliz, andando na presença do Senhor. E sabe para onde o nome de Raabe foi parar? Na genealogia de Jesus. Ela foi casada com Salmão. Então eu te pergunto, não é melhor esperar no Senhor? Que o Senhor vai levar até você? Raabe estava no lugar que o povo precisava passar. Então eu falo, espera no Senhor, vale a pena esperar. Espera só mais um pouquinho. É lógico que a nossa ansiedade é muito, porque não é legal, né? A gente está sozinho, às vezes a gente sente falta de alguém para ver um filme, para sair, para comer um lanche, para ir na igreja com a gente, para passear, para tomar um sorvete. Mas quando vem da parte do Senhor é tão mais gostoso,
é tão mais especial. Existe alguém esperando por você. E você então precisa esperar o momento certo. Esther mesmo, a rainha Esther, foi morar no palácio, casou com um rei, que todas as mulheres queriam e desejavam. E o Senhor levou a ela exatamente para aquele lugar. Então eu te digo, espera no Senhor. Escolha esperar. Quando escolhemos esperar, tudo vai acontecer no tempo certo, da forma certa. Eu vou contar um testemunho que não é meu, é de um casal de amigo meu. Esse casal de amigos meus se conheceram quando nós estudávamos lá na EAFA. Nós estudávamos juntos e ali começou a nossa história, né? Eu digo nossa história porque eu fui madrinha do casamento deles. E lá na EAFA eles começaram a namorar. E ele foi fazer faculdade, e ela também tentando entrar na faculdade. Ele foi morar num outro lugar, numa outra cidade. Depois também ela foi morar numa outra cidade. Então ficava aquela situação assim, ele no lugar, ela no lugar. E um dia, a gente conversando no supermercado, ela falou assim, Ludmila, às vezes, por essa distância, às vezes é tão difícil a convivência, né? É tão ruim ficar longe. E eu falando com ela, não, vocês vão ser muito felizes, Deus vai honrar vocês, vocês vão ser felizes porque o tempo do Senhor é melhor. E passou o tempo, né? Os dois ficaram noivos, os dois casaram, um casamento que é a coisa mais linda. Sabe assim, você vê o cuidado de Deus em tudo, desde a igreja ao lugar, né, as coisas, os sonhos dela foi realizado. Eles tiveram uma lua de mel linda e hoje eles estão felizes juntos. Então assim, eles precisaram ficar longe, o tempo precisaram, só que hoje o Senhor tem honrado tanto os dois, que o Senhor tem honrado eles dando casa, dando um carro confortável. Os dois vivem muito bem, os dois agora estão na presença do Senhor. Ele fala do Senhor, ele prega, ela prega. Pensa num casal abençoado, porque ela soube esperar. É lógico que no coração dela, possivelmente ela pensa assim, será? Ele lá naquele lugar, será que vai dar certo? Mas o Senhor tinha separado um para o outro, então vai dar certo, porque é de Deus. Então eu quero te encorajar a esperar só mais um pouquinho. Começa a mudar as suas atitudes, começa a orar. Começa a orar. Ore pela pessoa que você quer. Você quer ver, também tem um casal da mesma igreja, lá de Alegre. Eles se viram e ele passou a orar por essa moça que é muito educada, é muito amorosa. Os dois, sabe aquele casal assim, denguinho? Os dois se olharam e sabe aquela coisa de estou orando, mas o outro não sabe? Eles começaram a orar um pelo outro. E o Senhor trouxe os dois para junto e os dois são casados há um tempo. E hoje eles têm uma pequenininha, uma filhinha, que é linda, porque é o fruto do amor dos dois. Ore, espere na hora certa. O Senhor vai trazer para a sua vida. Não fica amargurado pelo que fizeram com você, não. É pelos abandonos que talvez você já tenha tido, não. Vai ter um dia que o Senhor vai transformar todos os momentos tristes na sua vida em momentos alegres. E aí você vai entender o motivo de tudo ter acontecido da forma que aconteceu. Quando esperamos no Senhor, é certo de que Ele tem preparado o melhor. Uma amiga minha diz uma palavra. Ela fala da seguinte forma: o Senhor só permite que saia o bom para nos dar o excelente. Então se diz na palavra do Senhor que Deus tem o melhor para mim e para você, Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. E na hora certa, aquele que você tanto espera vai chegar nos seus caminhos e você vai ser tão feliz que todas as lágrimas que um dia você derramou, ou toda a ansiedade que você tem de conhecer, né, a pessoa, se você ainda não namorou, você vai entender o motivo de o Senhor às vezes ter demorado um pouquinho para trazer. Porque
Quando é para sempre, o Senhor, Ele capricha. Então, começamos hoje com o primeiro vídeo da série Relacionamentos. Espere no Senhor. E o Senhor vai trazer o que é melhor para você.